som. Tá? Obrigada, Arlete. É estranho chamar outra pessoa de Arlete. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe nossa noite, né? Que a gente possa ter um aprendizado completo hoje. Eu vim trazer para vocês uma história de fé. Mas antes, eu vou falar, essa história de fé é para a gente falar sobre suicídio. Por que eu vou falar sobre suicídio? Porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? Todos sabem que setembro é um mês dedicado à prevenção contra o suicídio. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do suicídio, mas depois eu vou trazer a história para vocês. Tá? Então, por que nós vamos falar sobre suicídio? Primeiro, porque o suicídio é um problema de saúde pública, todos nós sabemos, né? Não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, né? E traz muitos prejuízos à sociedade. A OMS, que é a Organização Social Mundial da Saúde, registrou 700 mil suicídios anuais no mundo. 700 mil suicídios que foram notificados. Se a gente for levar em conta os que não são notificados, nós teremos 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Né? Quando a gente fala assim, mas 1 milhão é pouco. Imagina 1 milhão de pessoas pensando em tirar a própria vida. É muito. É um número muito grande. No Brasil, os casos de suicídio aumentaram 43% na última década. Porque a OMS faz estudos assim relacionados a décadas. Então, na última década, no Brasil, esse número aumentou 43%. Entre os jovens, né, entre os adolescentes, o aumento foi de 81%. E em menores de 14 anos, 113%. É muita criança pensando em suicídio. Ou muita criança, talvez, tendo atitudes que, mesmo sem saber, acabam cometendo suicídio por causa de muita coisa que vem na internet, né? Muita brincadeira com amiguinhos, não tem a noção, não tem, assim, como se diz, a questão espiritual com ela e acaba cometendo um erro grave, né? Então, nessa questão, o suicídio acaba se tornando a quarta causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Ela perde só para quê? Acidente de trânsito, doenças graves e violência interpessoal. Então, a pessoa tirar a própria vida, isso será a quarta causa de morte, é um problema muito sério. Principalmente, isso nós estamos falando de Brasil, não de mundo. Aqui no Brasil ainda, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, registrou no ano de 2023, em um ano, 11.502 internações no hospital de pessoas que tentaram suicídio. São internações com lesões de pessoas que deliberadamente se machucaram para morrer. Então, 11.502 internações no ano. Se você dividir isso por 365 dias, vai dar quantas? 30 pessoas, né? Todo dia tentando se matar. Então, é muita gente tentando cometer suicídio. Por isso que nós vamos falar sobre isso. Porque Setembro Amarelo é um mês que a gente precisa conversar sobre uma situação que pode atingir qualquer família. Não acontece só na casa do vizinho. E por que se comete suicídio? Por que as pessoas cometem suicídio? O Livro dos Espíritos, na pergunta 943,
traz essa questão de onde vem esse desgosto da vida, né? Essa falta de vontade de viver que se apodera das pessoas sem motivos razoáveis, né? De onde que vem isso? Por que a pessoa chega nesse ponto? E a resposta diz assim: primeiro, efeito da ociosidade, falta de fé e a questão da saciedade. O que são esses três pontos? O que é a ociosidade? Uma pessoa que está ociosa, que vive muito desocupada, vive muito inativa, ela não tem disposição, ela não se empenha para lutar. Então fica nessa ociosidade e não tem vontade de lutar em relação a nada. Então quando aparece um problema, ela simplesmente não luta. E a saciedade? Por que a saciedade traz esse desejo de não viver mais? Porque as pessoas, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, querem ter os seus desejos sempre satisfeitos. Elas sempre querem estar saciadas nos seus desejos, né? Principalmente materiais. E as crianças também. A gente vê ultimamente crianças que quando não tem algo, quando quer algo novo e não tem na mão, ela faz birra, se joga, né? Então, nós estamos vivendo uma era muito difícil. A questão da saciedade do ser humano está trazendo uma depressão, uma dependência muito grande, levando às vezes as pessoas a cometer esse suicídio mesmo sem saber. E o último ponto é a falta de fé. E por que falta de fé? Por que ela responde pelo maior número de casos de suicídio? Porque uma pessoa que não tem fé, qualquer coisa que acontece com ela é motivo para ela, vamos dizer assim, se jogar no poço. Então, se ela tem o seu orgulho ferido, por exemplo, eu já fui coordenadora em escola, já trabalhei muito com adolescente. Meu namorado me deixou, eu vou cortar os pulsos, meninas que se cortavam o tempo todo, por causa de coisas assim. Então, às vezes, o ser humano vê o seu orgulho ferido por um motivo que não é plausível, que não é aceitável, por uma coisa banal, acaba cometendo uma violência contra o próprio corpo, e essa violência pode levar ao suicídio. E tudo isso é o quê? Falta de fé. O esgotamento nervoso que leva ao tédio, à loucura, o tédio da vida. Quando uma pessoa passa por uma moléstia incurável e não vê, né, confiança que ela pode se curar, acaba se entregando para a doença e aí acaba cometendo um suicídio indireto, porque se entrega para a doença. Ou por indução de terceiros, e esses terceiros, nós falamos de terceiros, não só desencarnados, influências espirituais negativas, como também influências de encarnados, né? E às vezes nossos filhos acabam tendo alguns amigos que levam a fazer coisas que não são boas. Então, por isso nós vamos conversar um pouquinho e eu vou trazer para vocês uma história de fé. O Livro dos Espíritos também fala sobre essa questão. Por que se comete suicídio? O Evangelho diz assim, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. O que é a incredulidade? É falta de fé. Não é? As ideias materialistas, o que são ideias materialistas? É querer estar saciado o tempo todo nos seus desejos. Tudo isso são os maiores incitadores do suicídio. Mas, na verdade, tudo isso acontece por causa de uma covardia moral. Tem gente que diz assim, nossa, aquela pessoa cometeu suicídio, não precisa ter muita coragem para cometer suicídio. Na verdade, precisa ser muito covarde. Porque se a pessoa tem coragem, ela luta. É a coragem que faz você lutar. E a covardia que faz você desistir. Certo? Tem um livro que é do Almerindo Castro, que chama O Martírio do Suicídio, dos Suicidas. E nesse livro
ele traz colocações muito importantes. Ele diz assim: uma das mais tristes ilusões da criatura humana é supor que a morte do corpo aniquila o conhecimento da personalidade. Esse é o terrível engano da criatura, do ser espiritual. O que é a consciência da personalidade? É o nosso espírito. Quem tem a consciência como pessoa é o espírito, não é a carne, é o espírito, certo? Então, por que ele se engana quando ele comete suicídio? Porque quando se faz o despreendimento do corpo por esse ato violento do suicídio, o corpo não se desprende automaticamente. Ele fica preso ao espírito. O espírito fica preso àquele corpo. E aí ele continua passando por aquele momento terrível. Ele continua sofrendo com aquilo. Ele não consegue se desprender daquele corpo. Então, por que ele não consegue se desprender? Porque naquele momento a única coisa que o ser fez foi romper o equilíbrio orgânico da matéria. Então você rompeu o equilíbrio orgânico da matéria, cessou a vida. Mas foi só o que você fez. Você matou só o quê? O corpo material. Porque o espírito continua vivo. E aí, esse espírito livre do corpo pesado, como que ele passa a sentir as coisas? Tudo se torna muito mais nítido. Tudo que ele fez ou faz se torna mais nítido para ele. E aí as dores doem muito mais. Porque a carne para nós é a bênção do esquecimento. Mas em espírito, toda a nossa vida fica muito mais nítida. E aí dói muito mais. O que ele fez então, aquele espírito, foi simplesmente romper a sua trajetória. Uma trajetória que já foi traçada antes de nós nascermos. Lembra quando eu falei sobre reencarnação? Que eu disse, todo espírito já tem o seu tempo pré-determinado para viver aqui na Terra. Quem comete o suicídio, comete um dos piores crimes para a espiritualidade. Porque rompe a oportunidade de continuar completando a sua marcha, de chegar ao ponto do seu destino espiritual, que é isso que Deus quer para a gente. Simplesmente ele rompe a sua marcha, a sua evolução. E aí ele descobre, né, que ele está vivo ainda. E o Almerino Castro diz assim: a morte é o último sonho dos derrotados. Por isso que ele diz, o Evangelho, né, diz também que é uma covardia moral, porque é o último sonho dos derrotados. E lá no desespero, no mundo espiritual, esse espírito descobre que não há morte. E por que não há morte? Porque ninguém pode eliminar de si próprio a vida que é imortal. A vida do espírito é imortal. E quando ele desencarna e fica preso àquele corpo material, ele descobre que ele ainda está vivo. E aí o sofrimento é muito maior. Por isso que a gente está falando um pouco sobre isso. Mas, na verdade, né, eu quero trazer para vocês aqui uma história de fé. Para contar essa história de fé, eu trouxe a história do paralítico de Cafarnaum. Então, eu vou ler essa parábola, e aí vocês acompanham comigo ali a leitura, e depois a gente vai dar uma explicadinha, tá? Então, vamos lá. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca com o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei
raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito o que estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te, pega a tua maca e anda? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pega a tua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então essa é a história do paralítico de Cafarnaum. E por que essa é uma história de fé? Por que eu quis trazer essa história para vocês? Primeiro, porque os amigos sabiam que Jesus estava lá. Aí colocaram o amigo paralítico na maca e carregaram até lá. Naquela época não tinha Uber, não tinha nada. Eles carregaram a pé a maca. E devia ser longe, né? Então carregaram o amigo até lá, a casa estava lotada, não tinha como eles entrar. Então o que eles fizeram? Um buraco no teto. Todo o esforço que eles fizeram para conduzir o amigo até lá, por que eles fizeram isso? Porque eles acreditavam que Jesus podia curar o amigo. Então Jesus viu a fé desses amigos em relação ao paralítico. O paralítico também teve fé, porque se ele não tivesse fé, ele não seria curado. Ele aceitou ser levado para ser curado, acreditou que seria curado. Porque quando Jesus falou para ele: pega a sua maca, levanta e anda, ele fez. Se ele não tivesse fé, ele não teria feito. Certo? Então eu quis trazer essa história para vocês, para mostrar como Jesus, de uma forma, mostrou para nós também a importância da fé. A fé do paralítico que estava na maca e de seus amigos. Isso foi fundamental para que o milagre acontecesse. Porque é como, por exemplo, as pessoas que vêm ao centro espírita, vão tomar um passe, vão fazer um tratamento. Ah, mas eu vou só porque fulano falou para eu ir. E não tem fé. A cura é uma via de mão dupla. Não basta alguém dar-se que está recebendo também não acreditar. Então essa história traz para a gente a importância da fé. Traz também a importância do perdão. Porque o que Jesus fez, primeiro falou: seus pecados estão perdoados. Perdoando os pecados do paralítico, ele trouxe a cura completa. Foi uma cura tanto do corpo material como da alma. Porque quem é que comete os pecados? É o espírito. É a alma, não é a matéria. É o espírito. Certo? Então, essa parábola mostra para a gente a importância de lidar com as consequências dos nossos pecados, sejam consequências físicas ou espirituais. Só que nós temos que olhar aí para pecados. O que são os pecados? É o efeito dos nossos atos e das nossas escolhas. Isso é pecado. É o efeito dos nossos atos e das nossas escolhas, sejam elas físicas ou espirituais. Isso é o pecado. Então, esse efeito, ou seja, o pecado, pode paralisar as pessoas. E agora nós estamos falando também de uma paralisia espiritual, não só física. Pode paralisar as pessoas, mas o perdão, seja o perdão em relação aos outros, dos outros para nós, de nós para os outros, ou de nós para nós mesmos. Porque tem muita gente que sofre que não se perdoa. Né? E o perdão sempre vai libertar a gente. Vou tomar só um olhinho de água. Tá?
paralisia é essa que leva ao suicídio? Que paralisia espiritual é essa que leva ao suicídio? Então vamos pensar assim. Ainda hoje, né, a gente encontra por aí pessoas que são iguais ao paralítico de Cafarnaum. Elas estão paralisadas e infelizes. E por quê? Porque elas não se dispõem a levantar e andar. Porque quando chega perto de um problema, de algo difícil, elas simplesmente paralisam. E é mais fácil ser o quê? Infeliz. Paralisada naquele problema, naquela situação. Quantas pessoas também, que mesmo podendo viver bem, elas teimam em viver mal, né? Elas ficam entrevadas, ficam engessadas em certos preconceitos, em certos conceitos, em certos radicalismos e acabam sofrendo, né? Vivendo mal por causa disso. E outras pessoas que chegam perto delas com palavras de ânimo, né? Com palavras de amparo, mas você não consegue tocar o coração da pessoa, porque elas estão engessadas, paralisadas, como se fosse uma pedra naquele problema, você não consegue atingir. Jesus, ele afirmou para a gente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com tende bom ânimo? Ele disse: vai para a terra, vocês vão ser felizes? Não, no mundo tereis aflições, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas tem de bom ânimo. E o que ele quis dizer com tem de bom ânimo? O que é ter ânimo? A palavra ânimo vem do latim animus, que significa alma. É o nosso lado psicológico. Lembra que eu falei lá no suicídio, do livro do Martírio do Suicídio, que consciência da personalidade é a alma, é o lado psicológico do homem, são os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então, quando Jesus diz tem de bom ânimo, o que ele quis dizer? Tem de determinação diante das aflições ou dos problemas. Quando ele disse tem de bom ânimo, ele disse tem de coragem, tem de determinação, disposição, humor, tem de força moral, porque o suicídio é uma covardia moral. Foi isso que Jesus disse para nós. A visão espírita dessa parábola traz o seguinte para nós. Ela diz assim: o paralítico de Cafarnaum era um espírito que estava passando por uma prova, uma expiação. Ele estava passando por aquilo por quê? Por causa de erros do passado. Era um resgate espiritual dele. Então ele estava passando por uma expiação para resgatar seus erros do passado. E a paralisia física era um sintoma disso. Então, muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência, de paralisia, ou passam por um acidente, perdem um membro, né? Começa a ter problemas com deficiência, tudo isso é como o paralítico de Cafarnaum. Nós estamos passando por expiação como provas de expiação dos nossos resgates do passado, né? Mas a gente precisa pensar que isso não é apenas uma condição física, é espiritual também. Porque geralmente as pessoas pensam que é só físico, mas não é espiritual. Então, ao perdoar os pecados, o que Jesus fez com o paralítico? Ele não isentou das consequências, porque ele estava passando por aquilo, mas ele colocou um fim à expiação. Olha, perdoa os teus pecados, a tua expiação acaba aqui, levanta e anda, acabou a tua expiação. Mas daqui para frente você precisa ser diferente, né? E ele só fez isso porque ele viu a fé deles, viu a transformação moral deles com a fé que eles apresentaram, sabendo mesmo que já tinha resgatado os seus débitos do passado, pelo sofrimento que ele já tinha passado até então, pela compreensão da lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito que a gente aprende tanto?
né, na doutrina espírita. Ninguém sofre sem merecer. Nós sofremos porque estamos resgatando alguns erros do passado, né? Tudo que causamos antes é feito do que nós passamos hoje, certo? São as consequências dos nossos atos, que na época de Jesus eram chamados de pecados, certo? Por isso que Jesus falou: eu perdoo os teus pecados, certo? Então, Jesus perdoou os pecados para atuar também onde? Na causa espiritual, para curar o paralítico de dentro para fora, curando o interior, ele curou também o exterior, pela fé, né? A transformação pela fé. Então, a fé é um fator fundamental para abrandar os nossos sofrimentos. Então, quando a gente vai receber um passe, quando a gente vai pedir uma ajuda, um amparo, a gente precisa ter fé de que Deus está olhando por nós e nós vamos receber o que for do nosso merecimento, tá? E por que isso? Porque qualquer um de nós pode ser paralítico de Cafarnaum. Qualquer um de nós podemos estar paralisados em algum problema. Precisamos ter bom ânimo, como disse Jesus. Eu vou trazer para vocês mais uma história de fé aqui. A história de Gabriel. Mas antes eu vou contar uma coisinha para vocês. Como todos sabem, a maioria sabe, em 1999 eu passei por um câncer. Tive câncer na tireoide, perdi a tireoide, paratireoide, foi lesionada uma prega vocal minha. Então uma prega vocal é paralisada, a outra, só uma funciona, só uma que balança. Mas eu continuo falando normalmente. É uma voz mais fraca, mas continuo falando normalmente, né? Acho que quase perdi minha voz, mas eu sei que foram quase 10 anos, passei por 3 cirurgias, passei por quelação, por radioterapia, passei por muita coisa. Mas estou aqui, falando, né? Então Deus tinha um plano, tinha que falar. Então, só que isso foi em 99 que eu comecei a passar pelo câncer. Mas em 98, eu trabalhei por 20 anos. Eu sou professora, fui professora por 35, mas trabalhei por 20 anos no Colégio Politécnico. Em 1998, uma oitava série lá, ainda lembro até hoje, oitava série B, me chamou para ser paraninfa na formatura. Era a pior oitava série que tinha. Mas eu fui feliz da vida, né? Porque foi a primeira e única vez que eu fui paraninfa de uma turma. E aí tinha que fazer um discurso, né, de formatura. E aí eu pensei assim, bom, eu já participei de tantas formaturas como professor. E aqueles professores, sabe, que viravam uma folha assim no discurso, e a gente ficava olhando no relógio, não acabava mais. Aí eu pensei comigo assim, vou fazer um discurso bem curtinho. Isso é típico de ariano, tá? Curto e grosso. Vou fazer um discurso bem curtinho, objetivo, e vou falar aquilo que eu acho que é bom. E quando eu estava montando essa palestra, eu preciso de mais alguma coisa, né? Pedi para a espiritualidade, eles fizeram me lembrar, e eu fui procurar e eu tinha um discurso lá. Estava gravado não sei onde, no pendrive, eu consegui abrir e achei o discurso. Então é isso que eu vou trazer para vocês aqui. Eu quero contar para vocês agora a minha história de fé, né? Porque, lembra, eu fui paraninfa em 88, e em 98, e no ano seguinte eu comecei a enfrentar o câncer, e foram 10 anos de enfrentamento. Então, eu vou contar para vocês a história de Gabriel, que foi a história do discurso que eu fiz para os meus alunos. Então, acompanhe comigo a leitura ali. O viajante está sentado no meio do mar. Essa história tem no livro de Paulo Coelho, que chama Maktub. Também está nas referências do primeiro slide, chama Maktub. O viajante está sentado no meio do mar, olhando uma casa humilde à sua frente, toda construída com cacos de vidro. Essa casa existe, ela fica em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Tá? Gabriel, o dono da casa, sonhou com um anjo que lhe disse: constrói uma casa de cacos. Gabriel começou a colecionar ladrilhos quebrados.
pratos, bibelôs, jarras partidas. Tudo carquinho transformado em beleza, dizia Gabriel ao seu trabalho. Durante os primeiros 40 anos, os moradores afirmavam que era louco. Depois, alguns turistas descobriram a casa e começaram a trazer os amigos. Gabriel virou gênio, mas a novidade passou e Gabriel voltou ao anonimato. Mesmo assim, continuou construindo. Aos 93 anos de idade, colocou o último caco de vidro e morreu. Aí eu continuei o meu discurso com os meus alunos. Então, a história de Gabriel é a história de cada um de nós. Como Gabriel, cada um de nós tem a mesma tarefa: construir uma casa feita de cacos. Se refletirmos sobre a nossa existência, veremos que ela é feita de pedaços de tudo que se passou. Mas em determinado momento, esses fragmentos começam a tomar forma. Alguns cacos facilmente serão colocados. Será maravilhoso olhar para eles e recordá-los. Outros, porém, irão doer, poderão até ferir. Seremos chamados de loucos, ou quem sabe aplaudidos. Poderemos nos tornar inesquecíveis, ou quem sabe, nunca mais se lembrem de nós. Apesar de tudo, não desistam da sua construção. Cada pedacinho de carne, cada fragmento de vida faz parte da sua existência. Construam suas casas com amor e fé, pois eles nunca falham e a vida nunca falhará enquanto houver a fé e o amor. Seja qual for sua crença ou sua fé, busque primeiro o amor. Ele está aqui, existindo agora, neste momento. O pior destino que um homem pode ter é viver e morrer sozinho, sem amar e sem ser amado. O poder da vontade não transforma o homem. O tempo não transforma o homem. A fé e o amor transformam. Deus ilumine a todos. Acho que demorou uns 6, 7 minutos mais ou menos o discurso. Eu fui aplaudir, né? Todo mundo me deu parabéns, mas muitos já me esqueceram. Que é o que acontece quando o tempo passa, não é? Mas aí eu trago uma reflexão para vocês. Por que esses sentimentos transformam o homem? A fé e o amor. Porque foi esse exemplo que Jesus deixou para nós. Foi isso que Jesus deixou para nós. Toda a vida de Jesus foi de amor, de caridade e fé na humanidade. Ele tinha fé em nós, né? Jesus disse lá em João: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele sempre falou isso, né? Ele disse lá em Mateus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em João, de novo, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Então Jesus deixou esse exemplo para nós, de amor e de fé. Por isso que o amor e a fé nunca falham, né? Então, para finalizar a nossa palestra, né? Qual é então o remédio contra o suicídio? O Evangelho Espírita diz o seguinte: a calma e a resignação, inspirando a maneira de que nós temos de considerar a vida, essa vida que a gente vive aqui na Terra, vamos dizer assim, e a confiança no futuro, dão ao nosso espírito a serenidade suficiente para que a gente possa enfrentar as dificuldades. Então, a calma, a resignação e a serenidade são os remédios que nos preservam contra o suicídio. E como que a gente consegue isso? Nós precisamos orar com fé. Sempre. Sempre. Emmanuel diz assim: a fé é a mãe extremosa da fé, da prece. Por isso que não adianta você rezar um monte de Pai Nosso, de Ave Maria, né, e não ter fé. Mas vale uma prece que você se coloca diante de Deus e faz uma prece de coração do que um rosário inteiro, né, sem fé. Então,
A fé é a mãe extremosa da prece. Se acendemos no coração leve chama da prece, fios imponderáveis de confiança nos ligam a Deus, diretamente a Deus. E se melhor ainda do que orar com fé, eu acho que para nós é viver sempre com fé. E se depois de tudo que eu falei, ainda vocês acharem que não tem saída, faz o que Jesus falou. Levanta-te e anda. E pronto. E tudo vai ser resolvido. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe nossa vida. Que a nossa semana que se inicia amanhã seja maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada.